Olá, meus amores, boa noite. Como vocês estão? Hoje vamos falar sobre nossas raízes. Falar um pouco sobre. Deixa eu botar aqui, que eu gosto sempre de botar. Fixar. Pronto. Então hoje a gente vai falar um pouquinho sobre nossas raízes, né? Sobre a importância de nossas raízes para a construção da personalidade, da identidade da gente. Eu me bati um pouquinho hoje aqui com essa atualização do Instagram. Bem-vinda, Vivi! Faz a solicitação aí para mim. Hoje eu vou dividir essa live com a Vivi Fernandes. E a gente vai falar um pouco sobre isso, né? Debater um pouco sobre a questão das nossas raízes. Eu me bati aqui um pouquinho, viu, Vivi? Não sei se você percebeu, mas teve uma atualização aqui, né? Achando onde ficava ao vivo, gente, como assim? Tava tudo diferente aqui. E aí eu tive dificuldade, gente. Bem-vindo, Fernando. Bem-vindo, Focinhos de Bonde. Eu não sei se você percebeu, Vivi, essa mudança, mas eu tava caçando onde tava. Percebi que a gente. Cadê ela? Às 21 horas, 21h31, 21h32 e nada de gostar. Ainda te chamei até pelo zap. Mas essas questões tecnológicas, às vezes, né? Tava batendo cabeça, literalmente, porque eu não tinha visto, até de tarde eu não tinha visto essa atualização. Aí não consegui achar, porque antes tinha, né, a janela, Aham, o desenho da câmera, né? Você ia lá em stories e pronto. Não, agora eu sim. tive que ir um mais para poder procurar stories. Nossa. Fucei um monte de coisa até achar. Gente, bem-vindo todos que estão chegando. Bem-vinda, Vivi, também. Gente, quem não conhece, Obrigada. de nada. Quem não conhece, essa é a Vivi Fernandes. Eu vou pedir para ela falar um pouquinho também sobre ela, tá, gente? Porque, como alguns podem não conhecer, mas hoje a gente vai falar sobre o tema Nossas Raízes. E escolhemos falar juntas. Vivi é minha prima, a gente vai falar um pouco das mesmas raízes de alguma forma. Mas, Vivi, se apresente um pouco aí para o pessoal. Então, gente, meu nome é Viviane Fernandes. Meu arroba no Instagram é Viver a Vida com Vivi Fernandes. A partir dele, criei um projeto junto com mais duas amigas, na verdade. Hoje a nossa equipe cresceu, somos quatro. Todos pela miopatia, que é uma doença rara que eu tenho, uma deficiência no músculo, degenerativa, sem cura até o momento, sem tratamento e, por incrível que pareça, sem um diagnóstico preciso até o dia de hoje. Então, a gente está nessa luta tentando trazer mais visibilidade a essa doença rara, né? Ou síndrome rara, como quem quiser, eu prefiro o termo, mas a realidade é essa. E a gente está nessa luta aí, né? Na luta pela vida, na luta pela qualidade de vida, porque o que mais importa é isso, né? A gente tem falado, alertado bastante os pais com bebês nessas condições, para trazendo mais orientações, né, que a gente não teve na época. E eu, graças a Deus, não, né, que eu sempre tive minhas primas dançarinas, né, Thay? E a gente dançava bastante, então eu sempre estava me movimentando e muito bem. E graças a Deus, eu acho que devido a meus irmãos, a meus primos, eu estou muito bem hoje, né? Estou andando ainda. Pessoas com diagnóstico igual que eu tenho, hoje já não ando mais. Então, enfim. Mas falando um pouco sobre a minha formação, eu sou formada em bacharel em administração pela Unijorge e atualmente estou estudando psicologia na UFBA. Sou aluna do primeiro semestre de psicologia. E enfim, estamos aí nesse projeto juntas com minha prima, pedagoga, que tem muito mais base do que eu, mas a gente passou por muitas situações que a gente acredita que pode ajudar algumas crianças, né, a não estar sofrendo tanto com algumas situações como a gente sofreu. Verdade. Amei sua apresentação, Vivi.
Assim, na verdade, essa parte até que ela falou de que a gente, quando era criança, dançava muito realmente, mas a gente nem tinha noção, né, era Vivi, do que você tinha, de como isso podia Verdade. ajudar, né? Acho que foi uma coisa que ajudou mais pelo amor, pela brincadeira, pela infância, sem nem saber, né? Mas fico muito feliz de ter ajudado de alguma forma. É porque nem Bom, a gente tinha realmente, como você falou, nem a gente tinha noção, né? Mas essa questão de brincar, né? Que é natural de toda criança, sim. é bastante importante para o desenvolvimento de todas, né? Com deficiência ou não. Verdade, né? E assim, acho que isso inclusive está sendo perdido ultimamente, né? Mas é tema para uma outra live. Mas o que eu vejo é que muitas crianças estão ficando sedentárias, não tem brincadeira com movimento, né? A gente amava se movimentar, mas as novas gerações só querem movimentar o dedo. Verdade. Oh, bem-vindo todo mundo, Kelly aqui, obrigada Kelly pela sua presença. Então assim, a nossa ideia, né, hoje é falar um pouco sobre as nossas raízes. E a gente organizou para eu trazer algumas falas, depois a Vivi também. Vamos trazer um pouco da nossa experiência, mas eu quero também trazer um pouco de teoria, vamos dizer assim, né? Para clarear algumas questões. A gente escolheu esse tema porque a gente está no mês de novembro, né, o mês da consciência negra, mas quando a gente fala de raízes, é muito forte a gente pensar nas raízes negras. A gente tem raízes negras, tanto eu quanto Vive, né? A gente tem antecedentes negros, mas assim, para atender a todos, vou deixar uma coisa clara também, independente de qual seja a sua raiz, você tem que entender que essa raiz é necessária para a construção da sua identidade, da sua personalidade. A gente vai focar um pouco mais na questão da origem negra, não só por egoísmo, porque a gente tem origem negra, não, pelo tema do mês também, tá? E também porque é a origem que é mais rejeitada, digamos assim, né? Uma Com pessoa que certeza. tem origem. Uma pessoa que tem origem japonesa, portuguesa, geralmente não rejeita, né? E não é rejeitado, porque nem sempre é você que rejeita, é os outros que te rejeitam, né? Geralmente é isso. Então, assim, uma coisa que eu queria deixar bem claro para vocês, falando como pedagoga e como psicopedagoga, é que, assim, a personalidade de uma criança, ela não nasce pronta. Né? Ela não nasce pronta. A personalidade, a identidade, ela não nasce pronta. Ela nasce, sim, com algumas características ali genéticas, que pode ter relação com o famoso puxou do pai, puxou da mãe, né? Então, tem sim aquelas questões que já nascem com ela, algumas características, né? Tanto física quanto comportamentais, né? De personalidade mesmo. Mas muita coisa mesmo é aprendido no meio onde ela vive. Seja a casa, seja a escola, seja uma igreja, um parquinho que frequente, enfim. Então, o meio, né, ele influencia sim na construção dessa personalidade, na construção dessa identidade da criança. Então, eu sempre costumo falar que o que você faz e o que você fala com uma criança pode ser determinante. Então, cuidado com suas ações e falas, né? E assim, tanto para bom quanto para ruim. E quando a gente fala nas nossas raízes, eu acho que às vezes a gente oculta algumas informações e isso interfere na formação da personalidade da pessoa. Ou às vezes a gente tem vergonha, ou às vezes a gente, sem nem perceber, né, faz isso. E o que ainda é pior é quando o outro critica a sua origem, e aí a criança que está ali frágil ainda, construindo sua personalidade, ela começa a achar que é errado a origem dela. Né? Ela começa a achar que é errado o que ela tem. Pelo que eu conversei com o Vivi aí antes da live, eu acho, por incrível que pareça, gente, porque assim, eu hoje, quem me vê hoje, negra, dos cabelos crespos e tal, vai pensar, ela sofreu muito bullying na infância. Pela conversa que eu tive com o Vivi, acho que Vivi sofreu mais do que eu. Mas eu tenho, assim, bem claro o motivo. Por quê? Na live da semana passada, eu falei um pouco da história do meu cabelo. E eu descobri recentemente que eu alisava o cabelo muito cedo. Eu não tinha noção de quando eu comecei a alisar o cabelo. Não tinha noção nenhuma.
E aí foi Gleice, minha irmã, mais velha que eu, que me falou, foi entre 7 e 8 anos. Então, a adolescência, que geralmente é o período que você sofre mais bullying, né? Geralmente, eu estava de cabelo alisado. Então, eu não sofri bullying pelo meu cabelo, que eu acho que é uma das coisas que mais a gente sofre. Hoje, eu adulta, sim, às vezes passo por essa situação. Mas não passei na adolescência porque meu cabelo era alisado, né? E aí, por isso que eu falo essa questão de, às vezes, não é por má intenção, e aqui não tô julgando ninguém, pelo amor de Deus, mas, assim, às vezes a gente tira uma característica, às vezes é por proteção, às vezes é por praticidade, seja lá o que for. E aí você se perde naquele meio, né? Você perde aquela identidade. Então tem um lado aí que talvez eu possa dizer que seja positivo. Ah, eu não sofri bullying por causa do meu cabelo na adolescência, mas eu também não sabia como era o meu cabelo. Quando eu vim passar pela transição, eu lembro que foi um conflito muito grande. Foi tão grande que eu sou tão impaciente que eu não tive paciência mesmo de esperar a transição passar. Muita gente fala, fica um ano de transição, fica meses e tal. Eu não fiquei nem 2 meses, porque eu não aguentei, né? E principalmente a curiosidade, o entender, e foi um conflito interno muito grande, ao ponto de meu marido falar, você tá sofrendo demais. É melhor você simplesmente encarar e cortar o seu cabelo. Por quê? Eu queria saber como era meu cabelo, que eu não lembrava. Eu não sabia como cuidar, então comecei a pesquisar, porque eu não sabia como cuidar. Eu não tinha nenhuma referência, que é outra coisa que é muito importante. Eu não tinha nenhuma referência, eu hoje não tenho, assim, que eu possa dizer, eu tenho essa pessoa na família que tem o mesmo tipo de cabelo que eu e que me orientou. Não, porque quem hoje, assim, a gente tem de mais cacheada, vive, mas o tipo de cabelo é bem diferente do meu. Érica, que foi uma pessoa assim que me ajudou muito, mas o cabelo também é bem diferente do meu. Então, para você ver como às vezes um pequeno detalhe, né? Alisou o cabelo nova, eu perdi uma parte da minha identidade. Eu sei que a gente tem que valorizar nosso percurso e valorizar tudo que eu aprendi, tudo que eu vivi, independente disso. Mas não deixo de ter perdido uma parte da minha identidade por não saber qual era o meu cabelo. E detalhe, gente, eu sempre achei cabelo cacheado a coisa mais linda do mundo e não sabia que o meu tinha cacho, né? E eu lembro que eu já cheguei a botar bigodinho, né, para cachear o meu cabelo. Já usei aqueles babyliss. Sempre fui apaixonada por cacho, mas eu não sabia que eu tinha cacho, né? E assim, por isso eu não sofri, mas ao mesmo tempo eu sofria um pouco, que eu acho que talvez foi um preconceito que foi passado para mim e eu mesmo tinha contra mim. Porque eu, às vezes, como eu alisava o cabelo, né? Eu ficava naquela noia de, ai meu Deus, não, já tá mostrando aqui a outra textura do cabelo, eu tenho que alisar. Não eram os outros, era eu, mas por que eu me escondia daquele jeito? Nem eu sei explicar. Nem eu sei explicar. Não sabia, né? Hoje já sei mais que realmente era porque eu não aceitava, né? E o que é que eu percebo hoje? Eu sou mais feliz hoje com o meu cabelo natural. Muito mais como eu nunca imaginei que seria. Porque eu não preciso me esconder, porque eu não preciso prender o cabelo porque passou da hora de dar a química, ou porque está muito perto de dar a química. Quantas vezes eu queria usar o cabelo solto? Eu tenho enxaqueca, né? Então, às vezes prender o cabelo para mim é torturante por causa da dor de cabeça. E quantas vezes eu prendia o cabelo porque eu não queria que desse para perceber ali que eu estava com duas texturas, que a raiz, como as próprias cabeleireiras falavam, a raiz está dura, né? E eu acho que o preconceito maior que eu tive mesmo, ou foi de mim mesma, mas principalmente das cabeleireiras, porque eu lembro de cenas, como eu falei na live anterior, de eu estar no salão pequenininha e a mulher fala, segura essa cabeça, seu cabelo é muito duro, eu não estou conseguindo alisar. E aí eu tive que ficar, imagine, uma criança, eu literalmente pegava a mão e segurava assim a cabeça para que ela conseguisse puxar. E assim, acho que a expressão cabelo duro, que a maioria das pessoas que tem cabelo igual ao meu ouve, eu ouvi mais de salão. Meus colegas
talvez porque eu estava sempre de cabelo alisado, não falava, mas em salão era a coisa que eu mais ouvia. Pé na África, cabelo duro. Vixe, hoje você chegou com cabelo bombril, vou ter que dar um jeito, sabe? Então, assim, no salão era que eu sofria mais isso. Mas no dia a dia não, porque meu cabelo era alisado. E eu vim sofrer de novo quando eu resolvi ficar com meu cabelo natural, né? Vim sofrer realmente quando eu vim ficar com meu cabelo natural. Hoje meus alunos são apaixonados pelos meus cabelos, né? É uma briga para pegar no meu cabelo e tudo. Mas já teve situações de aluna falar, tal salão tá com promoção, por que você não vai lá alisar seu cabelo? Gente da família falar, eu descobri no site uma forma de alisar o cabelo com Coca-Cola, uma forma de alisar o cabelo mais barato, como se eu tivesse deixado o meu cabelo natural porque eu queria economizar dinheiro, sabe? Como eu ouvi recentemente o absurdo de que meu marido me apoiou a deixar o cabelo natural porque ele não queria pagar meu salão. Meu marido nunca pagou meu salão, era do meu bolso. Então, assim, às vezes em pequenos detalhes, né? Tem ali um preconceito, uma não aceitação, né? Acho que o principal é esse, uma não aceitação daquele seu cabelo. Você ia falar, Vivi? Meu, só topei aqui. Ah, tá. E assim, eu acho que minha principal referência, uma das referências de Vivi também, né, da nossa origem negra, é Painho, né, que Deus o tenha. Mas eu tenho dos dois lados. E é uma coisa assim que eu passava muito é que meu pai é branco, minha mãe também, né, de cor de pele branca. Tanto meu pai quanto minha mãe. E eu sou a única dos três filhos que nasceu de cor de pele negra, né, com todas as características realmente de negro. Então, o que eu Eu, a ouvi única de que nasceu clarinha. É verdade, é o oposto, né? Eu não sei se você já ouviu isso, Vivi, mas o que eu ouvi de que eu sou adotada não tá no Já gibi. ouvi. Já ouvi. A minha infância toda, que eu era adotada, que eu era muito branca, que meu pai era negro, meus irmãos negros, e eu branquela e tal. Eu escutava essa expressão. E aí, quando minha mãe tomava um sol, ainda ficava bem bronzeadinha, eu ainda ficava mais, conseguia ficar mais branca que minha mãe, e aí pronto. Mas é assim mesmo. E assim, acho que foi uma das coisas da minha origem que mais me marcou negativamente foi porque durante um bom tempo eu ficava na dúvida se eu era adotada mesmo, né? Porque era tanta gente falando que eu era adotada, que eu não parecia com minha mãe nem com meu pai, que isso me marcou muito. Eu, durante muito tempo, eu achava realmente que eu era adotada. E todo mundo só falava que eu puxei os avós, porque painho, né, meu avô materno, ele era negro, e minha avó paterna é negra. Então todo mundo falava, você só puxou os avós, você não tem, agora já adulta, muita gente diz que eu sou a cara de minha mãe, mas o que dizia, você não tem nada de sua mãe, você não parece nada de sua mãe, você não tem nada de seu pai, você foi adotado. E ainda tinha um reforço de familiares ainda para tipo, tirar a chacota de sua cara, né? E ficava, realmente, você foi adotada, não sei o quê. Até em tom de brincadeira, mas como eu disse no início da live, né? Às vezes uma coisa que é brincadeira, é uma fala, tudo isso interfere na criança e a gente não tem essa noção. E só depois que eu vim saber, né, que na nossa história a gente tem sim, a gente é descendente de escravo, né? Eu só sabia, a história que eu sabia mais era da descendente de cigano, que é por parte de minha avó. Mas a gente é descendente de escravo dos dois lados, né? No seu caso, parte de pai, no meu caso, parte de mãe, né? Mas eu acho que na minha parte de pai também. Só que às vezes essas histórias se perdem. E aí, um apelo que eu faço aqui, principalmente para os pais, né, como professora, é recuperar a tradição oral, né? Porque eu acho que é uma das coisas que mais faz a gente não perder a nossa origem. Porque assim, a nossa origem da nossa família não vai estar nos livros, né? A gente vai encontrar a origem de Salvador, a origem do Brasil, a origem da Bahia nos livros, mas a gente não vai encontrar a nossa origem nos livros. Então, a forma de conservar essa nossa origem é a tradição oral, né? Ou alguém da família que gosta de escrever também pode escrever um livro, não tem problema. Mas, assim, a tradição oral, ela é muito rica. E eu lembro que Painho gostava de contar história pra gente. Tia Morena também, que Deus o tenha, gostava, principalmente quando faltava energia, né? Mas, assim, isso está se perdendo cada vez mais.
As origens estão se perdendo cada vez mais. E assim, para fechar aqui essa fala, eu queria dar um exemplo de origem que está se perdendo. Eu não vou citar onde é para não comprometer a pessoa, mas tem um interior aqui na Bahia que uma vez eu fui fazer um trabalho e eu fiquei muito triste em ver uma tradição de família sendo interrompida porque os jovens não queriam continuar. Então, assim, a avó, a bisavó tinha uma tradição de fazer um tipo específico de artesanato. E como isso não foi sendo mostrado, ensinado, desenvolvendo aquele encanto na criança, né? A criança não conhecia, quando a matriarca da família já está ali, já numa situação de bem idosa, não consegue mais fazer, ela não consegue ensinar para os outros, porque simplesmente os outros não estão interessados. Então, às vezes, a gente não cria o vínculo com a origem porque a gente não faz os passinhos, os caminhos para criar. Então, contar a história, ter referência, envolver a pessoa no processo, no caso do artesanato, envolver ali a criança naquele processo. Contar mesmo, seu avô fazia isso, sua avó fazia isso, você e ter referência. Eu gosto muito quando os meus alunos falam que eu sou referência para ele, porque às vezes a gente não tem uma referência em casa, né? Mas ter uma referência como professor, como alguma outra coisa, isso ajuda muito. E eu lembro quanto eu fiquei perdida quando eu quis deixar meu cabelo natural, porque eu nem sabia. Oi, Vivi, você foi uma das poucas que eu não enchi o saco. Porque eu enchi, por causa da idade, porque eu enchi o saco das pessoas mais velhas. Ah, como era meu cabelo? Tentando que alguém lembrasse como era meu cabelo. Eu fiz até uma enquete, né? Os ganhadores da enquete foi minha avó, Érica e minha tia Valdelice, que realmente acertaram. Mas assim, foi horrível a sensação de querer voltar a ter o meu cabelo natural e não saber como ele era, não saber como cuidar, não ter referência. Minha referência foi toda a internet. Então, gente, não deixem que essas crianças, esses adolescentes se percam nisso, porque a referência é importante, a origem é importante, a raiz é importante para fortalecer a identidade. O que é que eu vejo hoje? Um monte de criança e adolescente sem uma identidade forte. Eles não sabem o que querem, eles não sabem o que defender, eles não têm noção de quase nada, justamente porque não é ensinado isso a ele. E não tem nada que fortaleça a base, são muito supérfluos, né? E pessoas que são assim, acaba sendo derrubada muito fácil. Qualquer coisinha faz a pessoa ficar frágil. Como a gente falou aí no mês de setembro, né? Vem aí depressão, vem vários outros problemas que é muito mais difícil de controlar. Então, se você fortalece a criança desde pequena, a gente pode evitar muitas outras coisas. Vivi, com você. Eu só queria responder aqui a Cleiton, que ele perguntou assim, em comparação com 10 anos atrás, qual o nível do preconceito hoje? Houve aumento ou diminuição? Eu vou dar minha opinião, tá? Não está baseado em nenhuma estatística, mas assim, o que eu vejo hoje é que as pessoas têm mais ciência do que é o preconceito. Isso não quer dizer que ele diminuiu. Eu não acho que ele diminuiu, não sei se aumentou, mas para mim, quando eu assisto filmes de época, baseados em fatos reais, referente à questão da violência contra negros, de todos os maus tratos, eu vejo que hoje a gente, se a gente for em algum bairro de classe média alta, você vai encontrar pessoas negras sendo serventes, fazendo faxina. Não que esse trabalho não seja importante, é de extrema importância como qualquer outro. Mas assim, a os negros ainda são colocados em posições abaixo, porque, né, aí você vem aquela questão do preconceito como se ele fosse inferior ao, entre aspas, branco. Porque se a gente for analisar pela história, quem é branco na realidade? Ninguém, né? Porque a Verdade. gente já é tanta mistura que tem no povo brasileiro que a gente não deveria mais existir esse termo "eu sou branco" aqui, né? Na minha opinião, mas vou deixar
Thaís também dá a opinião dela referente a isso. Eu concordo com você. Eu acho que, na verdade, é o que você falou, as pessoas sabem mais a diferença do preconceito, e eu acho que também tem mais medo, né? Eu acho que o que inclui aí é mais medo, é um preconceito camuflado. Porque, por exemplo, eu sou casada com um homem considerado branco. Já recebi muitos olhares tortos por causa disso, mas ninguém tem coragem de falar na minha cara, né? Principalmente quem conhece minha personalidade, né? Sabe que vai tomar uma patada. Mas, assim, eu acho que pelo fato de ser crime hoje, pelo fato de as pessoas estarem mais atentas a isso, acaba que você não tem isso tão claro. Mas existe sim, nesses exemplos que Vivi falou aí dos trabalhos, existe também, eu acho que a tecnologia veio aí para piorar essa situação, quando você vê muita gente criando contas fakes para ofender outras pessoas. Como a gente já viu aí vários casos de cantores, dançarinos, pessoas negras que são famosas, que são ofendidas publicamente por racismo, mas que é difícil às vezes encontrar quem é o autor daquele insulto, né, daquela mensagem ofensiva, justamente porque a pessoa está se escondendo em um usuário fake. Então, eu acho que não mudou. Sendo bem sincero, eu acho que não mudou. O que acontece é que hoje não é escancarado, porque antes era escancarado, antes as pessoas. Ainda existe sim pessoas escancaradas, porque recentemente eu recebi um vídeo horroroso de uma mulher dizendo: eu sou racista mesmo, se quiser pode me prender, todos os negros não prestam, todos os negros são ladrões. Então ela estava falando o que ela sente, né, o que ela acha, só que ela, diferente da maioria, não tinha medo de ser presa, não sei por quê. E ela falava, se quiser pode me prender, mas a maioria das pessoas disfarçam, às vezes faz um comentário preconceituoso, já botando na frente, não é preconceito, então eu já ouvi esse tipo de comentário, não é preconceito não, mas por que você não alisa o seu cabelo? Então as pessoas têm tanto medo de ser julgada de preconceituosa que eu acho que principalmente pela punição, tá? Não é por sentimento, por empatia, por se colocar no lugar do outro, não. Né? Eu acho que é justamente pelo meio da punição. Que aí, às vezes, já começa a frase do preconceito dizendo, não é preconceito. Eu digo isso não só para os negros, eu acho que toda pessoa é considerada diferente. Então, os gays também, muita gente fala isso. Não é preconceito, não, mas eu não sou a favor de homem com homem. Não é preconceito, não, mas não sou a favor de mulher com mulher. Então, assim, acho que o preconceito existe sim, ainda do mesmo jeito, ele só está mais camuflado. Ele não é mais escancarado porque as pessoas têm medo da punição. Sim. E voltando, da questão do cabelo, né? Algumas coisinhas que eu escutei. Cabelo de bucha, bombril, cabelo duro, seu cabelo não presta. Talvez se alisasse seu cabelo seria mais bonita. Teve um evento mesmo da minha área administrativa que não foi direta, mas aquelas indiretas, sabe? Gente, vamos escovar os cabelos e deixar bem bonitos para o evento. Como se o cabelo cacheado fosse feio. Então, né, qual é o nosso padrão de beleza? Nosso padrão de cabelo bonito e feio. Minha avó materna, ela sempre falava assim: menina, que cabelo feio é esse? Tá precisando alisar. E aí eu peguei e falei com ela assim: olha, ela já tá com Alzheimer, né? Então ela vinha nessa catequese todos os dias. Até o dia que eu falei assim: sabe por que eu tô usando cabelo assim? Meu cabelo está na moda. Aí depois ela não me manda mais alisar o cabelo. Ela fala assim: ó, o cabelo dela tá na moda. E aí fica me puxando o tempo todo assim. Então eu mudei, né? A catequese vai alisar o cabelo para ver o cabelo tá na moda. É... E aí o que acontece, né? No ambiente escolar, isso, Thaís, foi antes da minha adolescência. Eu lembro, eu devia estar na primeira série. Eu usava muita trança, ou eu usava aquelas duas trancinhas, lembra? Que eu usava duas trancinhas.
E às vezes o povo, eu usava as duas trancinhas assim, porque o povo, quando o cabelo eu gostava do cabelo grande, e ficava me puxando meu cabelo na fila da merenda. E um desses dias eu me lembro, como hoje, de um auxiliar lá da professora, não sei, ela arrancando o fio do meu cabelo e Sério? partindo assim o fio e falando: esse cabelo é ruim, esse cabelo não presta. Então, isso eu lembro como se fosse hoje. Então, quantos anos tem isso? Gente, eu não devia nem ter 9 anos na época. Então, cuidado com o que você fala com a sua criança. Então, a gente está falando aqui isso o tempo todo, frisando, porque é muito. São coisas que marcam e você acha que por ser criança que ela vai esquecer. E não é bem assim. É, sobre essa questão do afrodescendente, né? Que as pessoas muitas vezes é passado para a gente como motivo de vergonha. Então, por que que eu não posso assumir meus cachos? Eu tenho que alisar. Porque eu tenho que ter vergonha dos meus cachinhos. Eles são feios só porque eles ficam tonhonhonhos assim, né? E, gente, é muito triste isso, esse padrão que ainda existe hoje. Hoje está sendo mais quebrado, né? As pessoas estão usando mais cabelo cacheado, usando mais trança, mas assim, ainda é pouco. Você tem um filme mesmo, que eu queria citar aqui para quem quiser ver, que é Felicidade por um Fio, que mostra exatamente essa realidade de uma criança que, que foi se jogar na piscina, né? A personagem, ela já é adulta, mas mostra uma situação dela na infância, que ela tá com o cabelo chapado, né? Que na época era o ferro, no ano dela. E aí ela pula na piscina e volta com o cabelo cheio, com aqueles cachos assim. E aí as crianças começam a gritar: o que é isso? O que é que você fez com o seu cabelo? E começa a gritar, cabelo, né? Eu não lembro os termos que eles usaram, mas assim, aquilo marcou ela de um jeito que a mulher ela acordava, Thais, de madrugada. Quando vocês verem o filme, vocês vão ver. Ela acorda de madrugada, se ela soa um pouquinho, ela acorda de madrugada, lava o cabelo para alisar, para pro companheiro dela não ver ela com cabelo natural. Então era assim, ele falava. Aí tem uma fala que me marcou, né? Ele, nossa, você é tão perfeita, você sempre acorda tão linda, mas não era, ela acordava de madrugada, ela chamava a mãe para alisar o cabelo dela durante a madrugada, e aí tomava banho e tudo, aí quando ela deitava, ele acordava, e aí via ela cheirosa, linda, o cabelo todo arrumado. Então, gente, como é que você tá vendo dessa? Você tira, interrompe a noite do seu sono para estar alisando o cabelo. Então, é, sobre a questão, né, que eu queria mesmo que a igualdade ela fosse que nem a tecnologia, né, com seus avanços, porque vira e mexe a gente, isso que Cleiton perguntou, né, se a gente acha que isso mudou. E vira e mexe a gente se depara com as mesmas situações. E parece que com os avanços, a tecnologia avança, avança, mas a questão dos preconceitos, de tudo de padrões, parece que continua congelado, né? E que nem o aquecimento global é capaz de dissolver esse, essa pedra de gelo. Então, essas questões causam dor, causam sofrimento, né, Thais? E como, se a gente for ver, sobre a questão das raízes de questões de artesanato, né, eu lembrei do Sesc, que tem um trabalho muito bonito hoje, que ele faz cursos gratuitos para a comunidade, para ensinar artesanato, tudo direitinho, incentivar. E a questão do cabelo também, eu lembrei da Juliana Paz, que recentemente ela estava no programa, e ela falando que cortou o cabelo, porque ela queria saber como realmente era o cabelo dela. E ela procurou referências de quando ela era pequenininha, e assim como você perguntou a alguns parentes como meu cabelo era. Porque ela disse, eu faço tantos personagens, aí um personagem perde de cabelo muito liso, outro um pouco ondulado e tal, e eu não sabia como era o meu cabelo.
e que ela tá super feliz com o cabelo dela por conta desse período de quarentena. Então, assim, o importante mesmo, gente, é uma frase que eu queria deixar para vocês é: seja você mesmo, independente de qualquer coisa, não dê ouvidos a coisas que possam ofender suas raízes, ofender toda uma história da sua família, ainda que você não tenha tido contato com eles, eles existiram antes de você. Então, e seja você mesma, porque isso é empoderamento, né? O empoderamento é você ser você mesmo. Então, não tenho porquê eu estar assumindo papéis de outras pessoas, porque a vida é sua e ela é unicamente sua. Então, tudo que você fizer, é você que vai responder. As consequências pelas suas escolhas é você que vai escolher, e não a pessoa que você está tentando se espelhar. Verdade. E assim, foi bem importante você falar essa questão, né, de que o que a gente fala, que a gente vem frisando muito isso, né? Mas é justamente para ver se entra na cabeça das pessoas de o quanto o que você fala quando você é criança, né, o que você ouve quando você é criança, impacta a gente. Eu recentemente tive uma experiência que eu fiquei muito chateada mesmo, com uma criança de cabelo cacheado, que eu sempre pedi para a mãe não alisar aquele cabelo. E a mãe me ouve, né? Mas recentemente o pai alisou. Menina de 4 anos. Então, Nossa, assim, eu não vou dizer aqui quem é e tal, porque alguém pode conhecer, mas eu fiquei muito arrasada, né? Graças a Deus não foi nenhuma química, mas mesmo sendo chapinha, a gente dá chapinha numa criança de 4 anos, para mim é fora da realidade. E ainda falou, mas ela ficou super feliz. Ela ficou feliz da vida. Tem 2 motivos para ela ficar super feliz. Não é que ela amou o cabelo liso e não gosta do cacho. São 2 motivos simples. Nós que temos cabelo cacheado, contamos muito com o fator encolhimento. Então, meu cabelo, eu vim cair na real que já tem 4 anos, eu nem lembrava que tinha isso tudo, que eu cortei. Então, tem gente que fala, seu cabelo não tá crescendo e tal. Não é, o fator encolhimento. Se eu puxar aqui, ó, deixa eu puxar um de cá que fica mais fácil. Olha onde meu cabelo bate, né? Mas ele encolhe. Então, uma criança que tá vendo o cabelo dela ali curto e de repente vê ele imenso, é como se tivesse botado uma peruca de brinquedo na criança. Então, a criança acha fantástico. E fora que toda novidade atrai uma criança. Então, era a novidade. Não é que ela estava rejeitando o cabelo cacheado. Mas se você começa a fazer isso, uma criança que gostava do cabelo cacheado, ela perde a sua origem. Ela perde a identidade com aquilo. Que foi mais ou menos o que aconteceu comigo e o que Vivi falou de Juliana Paz. Às vezes é porque o cabelo dá trabalho. No meu caso, eu sei que meu cabelo dá trabalho, sei como dá. Então, provavelmente foi por isso que eu alisei tão cedo. Mas a gente perde a nossa origem. E o que é que eu vejo? Existem 2 situações, né? Às vezes a criança chega em casa pedindo para alisar porque sofre bullying na escola e aí fica com vergonha, né? E tem a situação também de que às vezes os pais alisam ou porque é mais fácil, ou porque quer evitar que ela sofra bullying, né? Quer proteger para que não sofra bullying. Então tem várias questões, mas de uma forma ou de outra, seja como proteção, seja como facilitar o trabalho do dia a dia, seja por pedido da criança, você está sim tirando a raiz dela. Você está tirando a identidade dela. E eu acho que quanto mais cedo, pior, né? Porque a criança não tem noção, com 4, 5 anos, ela não tem condições de decidir isso sozinha, né? Então ela pode fazer uma coisa, pedir muito, porque tá vendo todas as colegas de cabelo alisado, ou liso, natural e tal, e ela pede muito. Mas ela não tem essa consciência. E também não foi formada para isso. As pessoas não, a família não formou essa identidade. Eu achei bem interessante de quando eu tava puxando isso, né, da minha infância, minha avó bateu o pé firme que eu não tinha alisado o cabelo com 7 anos. Né? Minha avó cuidava do meu cabelo até os 7 anos, né? Minha avó, eu também vivia de trancinha até meus 7 anos e tal. Então, vivia de trancinha, mas era minha avó que cuidava do meu cabelo. Eu lembro que quando eu pedia pra usar o cabelo solto, ela botava um monte de trancinha solta, né? E quando a gente estava começando, eu, Geu, né, minha avó e tal, e aí Geu falou que eu tinha alisado com 7, 8 anos, minha avó disse, não,
Você só alisou depois dos 13. E aí foi que eu vim lembrar, oi Aline, bem-vinda. E aí foi que eu vim lembrar por que que minha avó pensava isso. Porque eu morei até os 7 anos com minha avó. Minha avó cuidava do meu cabelo. E aí depois dos 7 anos foi quando eu comecei a morar só com minha mãe, que foi quando eu alisei. E com 11 anos eu voltei a morar com minha avó. Dos 11 aos 13 eu fiz uma transição sem saber. Porque quando eu voltei a morar com minha avó sabia cuidar muito bem do meu cabelo. Então ela me dizia, esse creme que é bom pro seu cabelo, não sei o quê. Então eu comecei a usar ele molhado, comecei a usar ele... na verdade eu não usava escova, né? Eu usava ele alisado sem escova até então. Comecei a usar escova na adolescência, mas aí, como do 11 aos 13 eu morei com minha avó e usava ele natural, só que ali já tinha química, mas eu passei praticamente por 2 anos de transição sem saber. Com 13 anos voltei para Salvador e voltei para a ditadura do salão, né? Então, assim, e era muito, muito cruel, né? E eu acho que eu não lembro muito de preconceito, como você falou aí, com ainda pequena, justamente porque eu comecei muito nova a alisar. Mas essas coisas marcam demais a gente. E eu vejo, às vezes, que pessoas da nossa idade ainda não se identificaram. E aqui, como eu gosto de deixar bem claro, eu não estou julgando quem alisa porque quer. Só que, às vezes, esse querer não vem de você. Né? Vem imposto por uma sociedade, vem imposto por uma festa, por uma empresa. Quando o Vivi falou aí da situação que ela teve de falar, alisem os cabelos para ficar bonito para o evento. Eu já passei por essa situação, mas com o cabelo alisado. Eu vivia de cabelo alisado e aí uma outra funcionária da empresa tinha o cabelo todo cacheado e a supervisora nossa queria que eu convencesse ela a alisar o cabelo também, igual o meu, porque dizendo que, não, mas não fica bonita, ela tá na frente do caixa da empresa de cabelo cacheado, que não é bonito. Então, ela não se aceitava, ela não aceitava o cabelo dela, porque ela também alisava o cabelo. Eu, não, de certa forma, também não me aceitava, sem perceber que estava com o cabelo alisado, e ela queria ainda me usar para fazer isso com outra pessoa. Aline, que coisa boa, gente. A Aline disse que também cortou o cabelo. Que bom, a Aline saber disso. Eu amava o cabelo de Aline, gente. Eu amava o cabelo dela. A Aline foi uma amiga minha da época que eu fiz transição sem saber, dos 11 aos 13. E ela tinha um cabelo que eu amava. E recentemente ela começou a alisar. Que bom, Aline. Fico muito feliz. O cabelo dela era aquela coisa, né? Eu não sabia que tinha meu cabelo cacheado e eu amava o cabelo cacheado dos outros. Eu passei por esse período de transição, na época nem existia esse nome, né? Eu dei 2 progressivas com formol, meu cabelo ficou terrível depois, e aí eu fui no salão inclusive a cabeleireira, ela entendia muito de cabelo cacheado, ela, que crime foi esse que fizeram com o seu cabelo? Desse jeito. Eu digo, nossa, a primeira cabeleireira de um salão falar que alisamento no meu cabelo era um crime, que não era para fazer aquilo. Ela, seu cabelo não é para dar produto nenhum, só hidratando seu cabelo fica ótimo e tal. E aí, depois daquele dia, eu revolucionei, porque assim, eu cresci escutando meu pai falando de padrão, né? Mulher branca, loira, cabelo liso. Então, por mais que elogiassem meu cabelo, que era bonito e tal, eu não me sentia bonita porque eu não era branca, não era loira e não tinha cabelo liso. Então, assim, é até o comentário dos pais, né? Com as crianças, é importante ter cuidado do que é que você comenta em casa com as crianças ou perto delas, do que é o padrão que você acha bonito, né? Porque Sim. até isso a criança vai começar a se comparar e vai começar a ver que ela não tem certo tipo de característica e ela vai começar a se sentir inferior. Então tem várias coisas, né? Muita coisinha pra E, falar. e sabe o que é que eu acho assim mais surpreendente do que você falou? Que é a sua origem mais negra, né? Não conheço tanto a origem a parte de sua mãe, né? Que a sua origem comigo é da parte do seu pai. Mas era justamente a que fazia isso, né? Então é bem, bem estranho, né? Pois, pois, desse jeito.
E assim, para você ver como a gente, quando a gente não tem isso fortalecido, a gente se ofende e ofende o próximo, né? Porque ele deveria ter isso fortalecido. E é uma coisa que eu via que pai não tinha. Pai, eu não, assim, pai, eu não tinha um cabelo crespo, tal, mas ele tinha a pele bem negra. E eu via que ele tinha orgulho disso, né? Mas assim, o que é que eu percebo também? Que às vezes é um comentário que para outra pessoa é super natural e aí falta empatia, né? Você falou aí da questão do padrão ser loiro, branco, bonito. Imagine como eu não sofri pela comparação com o eu, né? Então, assim, minha irmã, pele branca, olhos claros, cabelo loiro, né? Então, assim, depois, quando eu tava adulta, eu comecei a levar muito na brincadeira e deixava as pessoas sem graça. Eu fazia de propósito, né? Então, às vezes, Gleice me apresentava para alguém e eu falava, essa é minha irmã mais nova. Como assim, sua irmã? Não, não, é irmã de consideração, né? Aí eu de sacanagem falava, é minha irmã gêmea. Aí a pessoa ficava sem graça. Não, mas vocês são irmã mesmo, eu pensei que era brincadeira. Minha irmã gêmea. Aí, como eu falava sério, aí a pessoa ficava meio sem graça, né? Porque a primeira coisa que eu pensava era: como assim ela é sua irmã? Cabelo claro, olhos claros, pele clara. E, gente, foi uma notificação aqui, desculpa. Pele clara e tal, e era sua irmã. E outra coisa era aquela coisa: sua irmã é mais bonita porque ela é loira. Sua irmã é mais bonita. Muita gente já falou pra eu pintar meu cabelo de loiro. Tanto quando eu usava ele alisado, né? Como também depois que eu comecei a usar ele crespo. Muita gente falava, não, o cabelo black crespo só fica bonito com louro. Como assim? Eu não tenho que usar o louro, é uma opção. Eu não gosto e não quero usar só porque os outros estão falando. Então, às vezes, tem muito essa imposição, né? E quando eu fui deixar o meu cabelo natural, que eu descobri que minha mãe já usou black. Eu não sabia, né? Provavelmente eu era muito pequenininha. E aí, né, na conversa, nessa tentar a origem, né, de saber como era o meu cabelo e tal. E aí, minha mãe disse que já usou black, até chegou a me mostrar que ela tinha, acho que era uma carteira de identidade, se eu não me engano, com ela black. Mas ela disse que na época que ela cortou foi porque a vida era muito corrida, ela trabalhava, estudava, não sei o quê, e ela não queria ter trabalho em pentear o cabelo, né? Então era praticidade, ela cortou por praticidade, não foi nada de transição, não foi nada disso, né? Para deixar bem curtinho, porque era mais fácil de pentear. E uma coisa que eu lembrei, assim, muito forte quando você falou de cabeleireiro, é que quando eu decidi fazer a transição, eu ouvi de muita gente a seguinte, oi, mais um aí, ó, entrando na live, bem-vinda, tal. Essa live é pra você também, tal. Verdade. Mais uma priminha na área que precisa fortalecer a nossa raiz, né? Junto com a gente, bem-vinda, tal. Então, assim, eu lembro que quando eu resolvi, né, fazer a transição, eu não fui eu, não falaram pra mim, né? Como eu disse, às vezes, por causa da minha personalidade, as pessoas às vezes não têm coragem de falar na minha cara. Mas falaram pra minha irmã, você vai ver, esse negócio tá, vai desistir rapidinho. Aí minha irmã fez, por que se ela vai desistir? Ela tá tão determinada a ver como é o cabelo dela e tal, e deixar natural. Eu tava realmente, eu criei uma rejeição à química, a tal ponto que eu amava pintar meu cabelo. E desde que eu comecei a transição, eu não pinto. Então não tem nenhuma química no meu cabelo. Eu tô cheia de cabelo branco, nem pintar eu tenho pintado. Eu Então, também. aí e assim, eu tô na dúvida se o meu cabelo é branco ou se é o sinal de painho. Então, se for o sinal de painho, tá bem-vindo aí. Mas ela falou que eu ia desistir, justamente porque ela disse que o cabelo dela é aquele cacho tonhonhon, né? Bem assim. Aquele cacho Aham. tonhonhon. Então, ele não mostra crescimento. Ela sempre gostou de cabelo grande, ela não vai aguentar ficar tanto tempo com cabelo curto, porque vai ser anos para aquele cabelo ficar do tamanho que ela gosta ou ficar abaixo do ombro, se ficar, porque o estilo do meu cabelo realmente é crescer mais para cima, né? E aí ela achou que por causa disso, que meu cabelo cresce mais para cima, demora de ganhar peso para cair, eu ia desistir ou ia ter que dar algo para soltar os cachos. Quem nunca, né, ouviu isso? Tem que dar Foi algo para soltar os cachos. saltar os caixas. Exatamente. E essa questão, lembra, Thaís, quando eu era mais nova, que meu cabelo era abaixo da bunda e ele ficava desse tamanhão, assim. Gente, eu não conseguia ver o tamanho do meu cabelo de jeito nenhum, só quando ele tava molhado.
É O povo bem me chamava até de Betânia na época. Não, eu acho graça, você falou disso, eu lembrei. Teve um dia que eu tava tomando banho de mar com a Érica, né? E aí ela, quando molhou o cabelo dela, o cabelo veio pra aqui também, pra cintura. Aí ela fez, oh meu Deus, quando o cabelo seca nem parece. Eu fiz, Érica, seu cabelo tá imenso. Mas realmente, quando seca, encolhe. Eu mesmo, quando eu tava falando na live anterior que eu falei sobre o meu cabelo, eu falei isso. Meu cabelo tem praticamente 3 níveis. Hoje, ele tá, eu finalizei hoje, então ele dá pra fazer assim, mais partidinho do lado, fica com aspecto de maior. Aí, 2 dias depois que eu finalizo, ele já fica mais arredondado, estilo black mesmo. Então, é a segunda fase dele. E uma outra coisa, que aí não é fase, é penteado, é quando eu boto o afropuff. Então, as pessoas dizem que eu tenho três formatos de cabelo. Eu digo, oh, melhor do que antes, que era sempre lambido e partido do lado. Então, agora eu tenho mais opções. É verdade. E cabelo cacheado é bom, que ele é muito versátil, né? A gente pode fazer vários penteados. E cabelo liso, não se engane, você não consegue fazer penteado com cabelo liso. Verdade. Inclusive, uma coisa que fez eu. Uma coisa que fez eu começar a usar o cabelo cacheado foi depois da minha formatura. Eu lembro que na minha formatura eu queria fazer um penteado que não pegava em cabelo liso. E aí eu lembro que eu tive que dar babyliss no meu cabelo para pegar o penteado. Porque realmente o cabelo liso ele é mais difícil de fazer penteado, a não ser que vocês botem aqueles laque, aquelas coisas, né? Que faz ele ficar mais teso. Mas o cacho não. Ó, tem uma coisa, tem alguns penteados que eu faço, nunca mais eu fiz. Eu tenho feito pouco penteado. Mas às vezes quando eu puxo aqui, ó, já dá uma diferença. Só isso aqui que eu faço. Já dá uma É. diferença total, assim, no rosto. Então, o nosso cabelo, ele tem várias formas de usar. Eu ainda não consigo fazer um rabo de cavalo, ele não tá grande o suficiente. Mas O realmente, meu quando tá grande. quanto cabelo, que cabelo lindo! Aí, às vezes, quando eu quero fazer um coque, aí como eu não uso a outra mão, aí eu vou botando os mísseis, encaixando aqui, e aí eu faço desse jeito. E aí você vai e Ai, faz um coquezinho. Aí quando quiser um mais alto, você só bota o rabo mais pra cima. E aí às vezes eu colocava umas presilhinhas assim e ficava lindo. E essa questão do padrão de bonito, a gente determina, a gente não existe isso sim, não. As pessoas que ficam colocando em nossa cabeça de que, assim, assado é bonito, mas hoje eu recebo tanto elogio do meu cabelo, que eu pego e fico assim, eu digo, quem era a Viviane há uns 15 anos atrás, e o povo mandando analisar cabelo duro. Então, assim, é verdade. é, e não é questão de moda, né? É porque a gente deu um basta mesmo para os comentários alheios, né? E a Sim, gente decidiu aceitar nossas origens e aceitar nossas caixas, porque é mais fácil a gente ficar escrava de química do que aceitar nossas caixinhas, nossas origens. E sendo que eu hoje sou pode. muito mais feliz. Eu também. E graças a Deus que hoje também tem uns produtos que facilitam a nossa vida, né? Porque quando eu era pequena eu lembro que eu usava muito gel. Lembra aquela época do gel, gel com Sim, brilho, gel sem brilho? Então a gente não tinha. A gente não. Se a gente queria um cabelo cacheado brilhando, porque nosso cabelo é ressecado de natureza, a gente tinha que usar um gel com brilho. Então, então hoje a gente já está muito mais à frente do que há anos atrás, né, quando a gente era pequena, que era aquela luta para cuidar do cabelo. é verdade. Hoje a gente tem até linhas específicas, né, para cabelo, cacheado, crespo, com o número, né, o tipo do cabelo, né? Às vezes tem lá 3A, 3B, 3C, 4A, 4B, 4C. Antes a gente não tinha nenhuma, agora a gente tem uma variedade imensa, realmente. E assim, é outra coisa que você falou aí, né? Nosso cabelo é naturalmente ressecado, e é isso que muitas pessoas criticam, né? Só que para o óleo que está na raiz chegar na ponta com tanta volta, minha filha, a estrada é longa. Então, é Muito. natural do nosso cabelo. Principalmente os maiores, como assim, o de Vive. O meu tem uma característica mais ressecada do que o de Vive. Mas o de Vive, por ser maior, ela deve sofrer mais com as pontas mais secas, porque é mais trabalho para chegar o óleo lá na Aqui, ponta, ó, né? já fica todo. Aqui já fica tudo, só tá aqui.
o resto. Mas assim, a gente vai, é tipo a nossa personalidade, né? A mulher tem aquela questão dos ciclos, né? Um dia tá bem, outro dia tá e tal. Então, nosso cabelo é desse jeito. A gente não sabe como é que ele vai acordar no dia, se ele vai acordar muito lindo. O melhor é isso imprevisível, que quando você precisar que seu cabelo fique impecável, ele tá no dia que não tô pra ninguém. E aí, É bem isso. Eu, às vezes, quando estou conversando sobre cabelo com Érica, eu falo que nossos cabelos têm uma personalidade forte, mas também puxou a dona, né? Porque é incrível como nossos cabelos têm uma personalidade forte. Ele tem dias que ele acorda de mau humor, ele tem cremes que ele rejeita de todas as formas, né? Porque a repare, gente não passa é o por isso. valor. Não é de jeito nenhum. Às vezes a pessoa fala: esse creme é maravilhoso, eu amei. Bota no meu cabelo, fica péssimo. Quantos cremes eu já dei assim, né? Eu também. Não, maravilhoso e tal. Recentemente, assim, acho que foi as maiores dores que eu tive de creme que não deu certo, foi porque deu certo no cabelo, ficou bonito, mas eu passei mal com o cheiro, atacou minha enxaqueca. Mas no geral, os óleos, cremes e tal, que eu uso e não dá certo. Às vezes é tipo, vi uma resenha na internet que ele é maravilhoso pro meu tipo de cabelo. Quando eu boto, meu Deus do céu, que desastre. Pois é. Mas Mas assim, é assim. eu acho que o que você falou, acho que é o mais importante, né? Quando a gente está se sentindo bem, quando a gente se aceita, o que o outro falar, o que o outro pensar, é um problema dele, não é mais seu. E é por isso que a gente fala aqui que é importante a gente fortalecer essa identidade, essa personalidade, porque quando alguém falava que meu cabelo era duro, isso me doía, sabe? Isso me ofendia, isso fazia eu querer me esconder. Eu não tinha aquele negócio, como eu falei, de falar, o cabelo é duro, mas falavam muito da minha raiz. Sua raiz já tá dura porque você não prende, sua raiz tá muito inchada, né? Porque você não prende o cabelo. Então, assim, era muita imposição para que prendesse o cabelo, ao ponto de eu começar a fazer isso comigo, né? E aquela brincadeira horrorosa, né? O tipo de cabelo que ou tem que estar liso ou tem que estar preso, né? Ou tem que estar alisado ou tem que estar preso. Então, isso me doía muito. Mas se hoje alguém falar isso para mim, não afeta a minha autoestima. No máximo vai receber uma resposta grosseira, mas não afeta a minha autoestima. Então, por isso que a gente tem que fortalecer quem a gente os adultos fortalecerem as crianças e os adolescentes, porque se eles estão fortes, eles conseguem se defender, ou ignorar, que também é uma defesa, ou responder, né? Saber se posicionar, né? Se empoderar, como você falou, né? Ter essa questão de realmente eu sou assim, eu aceito assim, eu quero ser assim. Mas não nasci assim, lembrei de Gabriela, né? Mas assim, É, se aceitar como é. Mas se você não se aceita, tudo que falam te abala e você vai querer mudar para agradar os outros, para agradar a sociedade. Como eu disse, eu não acho que tem problema nenhum se você resolveu alisar sim. o seu cabelo porque você está afim de mudar. Tá, nós mulheres então amamos mudar. Mas você vai alisar o cabelo porque a empresa pediu, porque estão falando que seu cabelo é ruim, ou porque sua família não aceita. Gente, quando eu passei pela transição, eu ouvi de tudo. Inclusive, eu programei, Vivi, para o mês que vem uma live, porque na última live eu fiz uma live falando sobre a história do meu cabelo. E aí eu contei algumas coisas que eu passei, né? Quando eu passei pela transição. E o povo não acreditava. A da Coca-Cola foi a mais polêmica, né? Que mandaram eu botar Coca-Cola no meu cabelo para alisar. Né, dizendo que não gastava muito dinheiro e não precisava ir no salão, como se o motivo fosse esse. Então, assim, eu já ouvi muita coisa, só que não me abala mais. Não me abala. Não me abala. Então, por isso, fortaleçam essas crianças e adolescentes. Bom, Vivi, vamos encerrando, né? Diga aí suas considerações finais. Essa é a questão, né? Que a gente não está sendo extremista aqui, tá, gente? A gente quer deixar bem claro que a questão do empoderamento é você ser você mesmo. Então, não voltando para as crianças, por favor, ajudem a autoestima dos seus filhos. Se tem cabelo cacheado, não chame de bucha. Não,
nosso cabelo quando a gente acorda bagunçado mesmo, pra cima, e é desse jeito, não precisa chamar a atenção à criança porque o cabelo dela tá pra cima. Faça aquilo com que aquilo seja um momento divertido, que vocês, "Ah, nossa, como você tá? Então, abraça, tá? Não, se não quiser dizer que ela tá linda, se tá achando, mas abrace. Faça com que aquela criança se sinta bem do jeito que ela é e não impondo algo para ela. Ô menina, vai prender esse cabelo. Ô menina, vai alisar esse cabelo. Ô menina, vai pedir para sua mãe ajeitar esse cabelo que tá bagunçado. Vai se arrumar que você tá feia. Eu sou feia por causa do cabelo bagunçado. Então, quando a gente fala isso para uma criança, a gente está negando a questão da personalidade dela de todas as outras características. E saibam que acho que uma pesquisa da USP, se eu não me engano, diz que mais de 70% dos problemas que os adultos enfrentam hoje são desenvolvidos durante a fase da criança e adolescência. Então, isso é muito preocupante. Então, a gente está aqui para estar alertando sempre. Estamos sendo redundantes muitas vezes e repetindo isso várias vezes, mas é porque é um assunto muito importante que a gente acha que deve ser trazido para à tona, né? Para que os pais, os Verdade. educadores tenham muito cuidado com isso. Eu não vi essa pesquisa, mas eu vou até olhar, Vivi. Mas assim, é uma coisa que eu já estudo há um tempo. O quanto as coisas que acontecem na infância interferem. Só que às vezes você não lembra. E isso também é um bloqueio, né? Às vezes você não lembra por que você não gosta, por exemplo, da cor azul. Dá um exemplo assim, bem genérico. Você não lembra porque você não gosta da cor azul, mas pode ser uma festa de aniversário que você teve com a cor azul, que te traumatizou de alguma forma, e aí você rejeita aquilo. Então, tudo que acontece na sua infância, e a gente já tem estudos que a infância, desde a vida intrauterina. Então, assim, até o que acontece dentro da barriga da mãe, né? Uma discussão que sua mãe teve com alguém, um choro, um sofrimento, ou uma gravidez que não foi desejada e que a mãe fica expressando isso, falando para a filha. Então, a filha vai ter dificuldade de lidar com rejeição. São, assim, várias pesquisas que existem sobre isso. Então, desde a barriga, é por isso que hoje se incentiva a grávidas a ouvir músicas clássicas, porque desenvolve, ali já começa a desenvolver o cérebro da criança ter os pais conversarem com a barriga, né? Tem gente que acha loucura, mas não, já cria um vínculo. A criança, quando nasce, já teve uma pesquisa que eu achei bem interessante, de que a criança estava chorando e aí o pai falou, ela olhou assim, sabe, virou a cabeça na direção, ou seja, ela reconheceu a voz do pai. Por quê? Porque o pai conversava com ela na barriga. Então a gente tem uma memória que não dá nem para ter noção, ela é maravilhosa. Só que ela tem ali o consciente e o inconsciente, né? Falando bem a grosso modo, né? Tem coisas que a gente não lembra claramente, mas que tá lá. E tem coisas que a gente lembra claramente. Independente de a gente lembrar claramente ou não, aquilo ali nos marca. Então, realmente, acho que Vivi usou frases aí que a gente ouve muito, né? Vá prender esse cabelo, que cabelo horroroso, né? Principalmente quando acorda, porque nosso cabelo realmente acorda bagunçado, gente. Uma outra coisa também, eu não sei se Vivi passa por isso, porque o tipo de cabelo é diferente, mas eu passo muito por isso. Se você encostar a cabeça em algum lugar, quando volta, o cabelo tá achatado, né? Então ele fica amassado. E aí isso acontece quando a gente dorme, né? A gente dorme e bota a cabeça no travesseiro, né? Então o cabelo fica assim, batido aqui, batido aqui, batido onde você encosta. E quando viaja, então que às vezes a gente encosta assim a cabeça no ônibus, no carro, no encosto, aí quando você desce do carro, a pessoa, vixe, que cabelo é esse todo amassado? Justamente é o nosso tipo de cabelo, né? O cabelo liso nem mexe, mas o nosso, né, cheio de personalidade forte, realmente se altera com mínimos detalhes. E é a característica do nosso cabelo, ponto. Se é ruim ou se é bom, não é a questão, é a característica do cabelo. E aí as pessoas ficam apontando, é feio, é isso, é aquilo. E isso acaba com a criança. E como o Vivi falou, né, a gente está repetindo isso muito. Eu já fazia isso, agora com o Vivi para reforçar, achei errou, vocês vão ter que aguentar. Mas, assim, acho que eu e Vivi temos estudos e experiências que comprovam cada vez mais, né? Tanto experiências que
a gente, nossa mesmo, como também que a gente acaba vendo em pesquisas, de que realmente muito problema da infância. Eu vou citar um exemplo aqui, né, gente? Que eu falo, às vezes, de algumas coisas da mídia. Vocês pensem aí quem vocês quiserem. Mas, às vezes, uma pessoa que está lá na mídia, que você vê que não sabe perder. Não sabe perder. Às vezes é aquilo ali que não foi fortalecido na infância, com jogos, que é até o tema que a gente vai falar na próxima live, né? Falar de jogos e brincadeiras. Mas, assim, às vezes uma criança que não sabe perder, ela pode ser vingativa, ela pode ser cruel. Então, tudo que acontece na infância interfere para formar o adulto. E o ideal é que se a gente quer adultos melhores, se a gente quer um mundo melhor, a gente tem que formar crianças melhores, fortalecendo a identidade, fazendo com que ela tenha caráter, com que ela pratique empatia, mas que também ela tenha força para enfrentar as pessoas que não têm nada disso. Verdade. Bom, gente, eu amei mais uma vez, Vivi. Já antecipei aqui mais ou menos que a nossa próxima live a gente vai falar um pouco sobre jogos e brincadeiras, né? Que vai ser no mês de dezembro. Acho que caiu no mês perfeito, né? Com o Natal, com a festa de final de ano. Mas a gente vai falar um pouco também sobre isso. Né? Espero que vocês tenham gostado. Acho que o Instagram tá dando mais tempinho pra gente, viu? Porque não me cortou até agora. Mas a gente já encerra por aqui. Muito obrigada, Vivi. Obrigada a todos. Obrigada, Aline, aí pela presença. Tá? Obrigada a todos que estão aqui. A live vai ficar gravada aqui no IGTV e também depois vai lá para o meu canal do YouTube. Beijo, Vivi. Beijo, gente. Tchauzinho. Tchau.